Tá começando mais um Trade Marketcast. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Fabrício, seu host, e aqui você aprende sobre empreendedorismo, trade e marketing. E hoje eu tenho uma convidada muito especial. Ela é diretamente de Brasília, mas atualmente mora em João Pessoa. É empresária, mentora, palestrante e tem mais coisas aí pra frente. Bia, Sim. seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, uma honra ter sido convidada. E show, tô aqui para compartilhar tudo que eu puder de conhecimento, minha vida, minha história. E a gente cresce quando a gente ajuda outras pessoas, né? Quando a gente tá para servir. Então, tô aqui hoje para servir em questão de conhecimento. Perfeito, perfeito, exatamente. Essa é a palavra correta, servir. Servir. Servir sem ver a quem só vai. Exato. Show. Bia, primeira pergunta, então assim, por que saiu de Brasília, assim, um local que teoricamente é mais tem mais oportunidades, né? E para o Nordeste. Normalmente Então, o processo é inverso, né? Do Nordeste para lá. normalmente né? Eu nasci em Brasília, mas eu cresci em Caldas Novas, Goiás, né? Então, eu nasci em Brasília, então desde pequenininha eu fui com a minha família para Caldas Novas, ali eu cresci. E aí comecei com os meus pais tinham loja e tudo mais, tinha comércio, né? Só que a minha história começou, eu sempre falo assim, minha história começou nos meus pais, né? Meu pai começou, ele fez o ensino médio depois que eu nasci, né? Então, foi um casal que trabalhou muito, que guerrilhou muito, né, para que eu pudesse ter conhecimento, estrutura, educação. E ali eu cresci numa cidade pequena, né, em Caldas Novas. Aos 16 anos de idade, eu comecei a fazer sobrancelhas, atendi a domicílio. E aí, aos 18 anos de idade, o meu pai acabou tendo uma doença e eu acabei perdendo meu pai com 18 anos de idade. Então, ali, nós passamos todo o processo de tratamento do meu pai, de doença, né? Meu pai teve que fazer transplante, infelizmente não resistiu. Então, tudo isso aconteceu em Brasília. E quando você passa por toda essa situação, que você se vê diante de um vale, né? E toda a dificuldade que a gente passou ali, eu não queria mais ficar ali, sabe? Eu queria, na primeira oportunidade, sair de Brasília. Só que essa primeira oportunidade que eu tive de sair para Brasília, eu fui para Santa Catarina. Era isso que eu ia perguntar. Então não foi direto de Brasília para João Pessoa? Não foi. Eu tive uma oportunidade na área do mercado de turismo imobiliário. Então eu fui para Santa Catarina, morei um tempo em Florianópolis, Balneário Camboriú, Bombas, Bombinhas ali, aquela região, né, da Costa da Esmeralda, que ali é uma região maravilhosa. Só que eu fui como aprendiz, eu fui como consultora, né, de turismo, fui para vender apartamentos de resorts. Graças a Deus eu tive essa oportunidade de um amigo que chamou para poder ir. E eu sempre falo que eu vou debaixo de uma palavra, né? Eu sempre, quando eu vou fazer alguma coisa, eu falo, Deus, e aí, tá nessa comigo? E eu espero a resposta. E ali Deus falou, minha filha, vai. E eu caminho por baixo de uma palavra, né? Com E certeza. quando eu fui para Santa Catarina, eu fui debaixo dessa palavra, que foi quando Deus falou para Abraão, saia da tua terra, da tua parentela, que de ti eu farei uma grande nação. Então eu saí, né? E fui para Santa Catarina, ali eu trabalhei, ali eu me estruturei, aprendi a vender, né? Eu fui como consultora, saí de lá como supervisora comercial. Então isso para mim foi muito bom. A gente chegava nessa área de mercado de turismo imobiliário, nós chegávamos, fazia toda a fundação do prédio, construção, a gente vendia os apartamentos ainda na planta e quando acabava toda a venda dos imóveis, né, dos apartamentos, a gente voltava. Ia para outro local fazer a mesma coisa. Fazer a mesma coisa. Então eu fui para Santa Catarina e voltei para Brasília. E aí nessa volta para Brasília, eu não queria ficar em Brasília por conta da morte do meu pai, todos os acontecimentos. A gente quer sempre sair, né? E uma colega que trabalhou comigo lá em Santa Catarina falou assim: Bia, eu tenho uma oportunidade para você em João Pessoa, para você vir ser supervisora comercial. Nessa época eu tinha 21 anos de idade, então para mim, poxa, 21 anos de idade, supervisora comercial era o ápice ali na empresa, né? Então eu falei, vou abraçar essa oportunidade e vim para João Pessoa. Então assim, Sim. Através do empreendedorismo imobiliário, né? Imobiliário. Isso? Você passou por vários locais, voltou para Brasília e aí a mesma forma de imobiliária veio para João Pessoa. Sim, exatamente. E como que se desenrolou aqui? Como que foi essa transição, né, de porque, carreira? Assim, você tá lá, tá aqui, depois volta, depois vem para cá. Exato. Não é difícil deixar assim? Olha, fazer uma transição de carreira é muito difícil e sair de onde você está para um novo local também é muito difícil. Mas a gente tem que escolher qual difícil a gente quer para nossa vida, né? Essa é a chave de tudo. Então, eu tive muito medo de fazer essa transição de carreira, mas no fim das contas a gente tem que fazer o que a gente ama de verdade, né? Então,
no prédio que eu morava, em frente, tinha um salão de beleza. E ali eu fazia a minha unha. E a dona do salão tinha uma sala. E eu faço sobrancelha desde os 16 anos de idade, né? Só que não era profissão na época, Uma né? forma de subsistência ali, realmente só pra ganhar aquele Ganhar um dinheirinho, mais dinheirinho. nada. Meu pai sempre quis que eu fosse advogada, que eu fizesse faculdade. Engraçado, todo pai quer isso pro filho, né? Todo Vai pai. fazer faculdade, vai atrás da sua estabilidade. Exato, mas os pais estão certos. Na verdade, é um quesito de preocupação, né, com o futuro dos filhos. Só que, querendo ou não, a gente tem que se arriscar também. Se a gente é aquele ditado, né, que não arrisca, não petisca, né? Então, eu fui atrás de petiscar dentro da área e do que eu gostava, né? E aí, eu comecei nessa salinha do salão. Eu lembro que eu até falei pra dona, eu falei assim, olha, não tem cliente, não sou daqui, não conheço ninguém. Eu te pago uma comissão até eu ter capacidade e condição financeira de alugar a sala. Ela pode ser. No meu primeiro dia lá, eu fiz R$80. Eu falei, R$80 vezes 30, 2.400. Não, se eu multiplicar isso. E era dessa forma. E aí, comecei a atender dentro do salão. E aí, uma amiga pegou e falou assim, Bia, o que você tá pagando de comissão no salão, você aluga seu Dá espaço. pra abrir um próprio espaço. É. E aí, eu falei, cara, então eu vou atender dentro do meu apartamento. E aí, eu comecei a atender dentro da minha casa. Só que, infelizmente, um mês depois começou a pandemia. Isso que eu ia perguntar agora. Assim, a transição, ela aconteceu antes da pandemia. Antes da pandemia. E aí veio a pandemia, que acabou com, assim, com vários negócios e criou outros. Exato. Eu, por exemplo, na minha empresa, o nosso primeiro milhão foi faturado durante a pandemia. Então, assim, abriu-se muitas oportunidades. E quem soube aproveitar essas oportunidades surfou aquela onda. Apesar de não ser um momento na área da saúde agradável, mas quem soube empreender nesse formato, com a pandemia digital, se deu muito bem. E você foi uma dessas. Exatamente. Eu vi a oportunidade ali onde não tinha, né? E quando a gente fala de oportunidade, a oportunidade ela não bate na nossa porta, a gente cria, né? Exato. E aí eu falo que eu tive a arrebentada sorte, de sorte é de estar preparada e aparecer a oportunidade para mim, porque eu comecei atendendo dentro do quarto do meu apartamento. Então eu sempre falo que eu saí do meu quarto, no meu apartamento, pro metro quadrado mais caro do estado, né? Então isso para mim é uma grande vitória e eu conto sempre essa vitória com o intuito de gerar expectativa em outras pessoas de que também elas vão conseguir fazer isso. E quando a cliente ia lá até seu apartamento, ela achava alguma coisa tipo, é o estúdio, é a casa, não... Como que era isso? Sabe o que acontecia? Eu sempre... a gente tem sempre as estratégias de postar, de gravar nos stories e tudo mais, né? Tem estratégia pra tudo hoje. E eu falava assim, meu Deus, se eu mostrar pra cliente que é na minha casa, ela vai falar, não é profissional. Então, na internet, cara, antes de você ter aquilo, você tem que ser. E eu aprendi isso uma vez com um gerente que trabalhou comigo na área de hotelaria. Ele falou assim, antes de você ter o cargo de supervisora comercial, você tem que agir como uma. Então, eu falei, eu tenho que agir como a dona de um espaço, mas estando no meu quarto. O que eu fazia? Eu pegava o meu celular e eu gravava os stories numa parede branca. E falava, aqui no meu estúdio, barará, barará, barará. E ali a cliente chegava, quando eu abria a porta, eu tava no salto muito bem arrumada, muito bem produzida, só que era meu apartamento. Eu falava, seja muito... Eu não dava tempo nem dela pensar que era minha casa. Eu vem pra cá, vem pro estúdio, não sei o que, saia arrastando ela, passava pela sala, pela cozinha e chegava no meu quarto. Então, assim, ela chegava lá, você criava uma experiência ali. Exato. E ela nem se dava conta de que estava realmente em um apartamento. No seu apartamento. Mas eu vou te falar, até que se davam conta, porque ele tava sempre fui eu e minha mãe, né? Eu sou filha única, depois que a gente perdeu meu pai, minha mãe também só ficou comigo, né? Eu falo que é minha esposa. E aí, a minha mãe tava ali com um cafezinho, um bolinho, um pãozinho. Todas as clientes chegavam, tinha realmente uma experiência de estar na minha casa. E eu tinha clientes que amavam ser atendidas por mim, porque chegava, comia um bolinho, tomava um café, fazia sobrancelha, se arrumava, uma limpeza de pele e ia embora. Então, era realmente uma experiência, né? Exato. E assim, as pessoas procuram isso, Sim. uma experiência. Não é só chegar lá, vou comprar isso aqui e pronto. Exato. Não, tem um porquê de você comprar, o modo como você comprar, o modo como você utilizar. Então, assim, você agregou disso meio que inconscientemente. Sim. E agregou ao teu negócio. Exatamente. Ô, Bia, mas me conta aí, como que veio essa ideia de fazer sobrancelha? De onde surgiu? Por quê? Olha, eu falo muito de ambição e ganância, né? Que é uma linha tênue, mas a gente tem que ter muito cuidado. Mas a gente tem que ser... Nós temos que ser pessoas ambiciosas, né? Pessoas ambiciosas, elas almejam coisas maiores. Pessoas gananciosas, elas almejam coisas maiores pra si, pra mostrar pros outros, né? Então, a ambição, ela vem de você querer ter algo pra oferecer algo melhor pra sua família, um plano de saúde pra minha mãe, um carro melhor pra mim, um apartamento melhor pra morar, Com certeza. morar
morar em uma localização boa, segura. Então, tudo isso vem da ambição que a gente tem. E aconteceu que quando eu tinha 16 anos de idade, eu tava chegando da escola e uma amiga da minha mãe tinha ido passear na nossa casa e ela chegou com um carrão lá, né? E ela chegou no carrão e eu virei pra minha mãe e falei assim, mãe, e esse carro é de quem? Ela é de Lucinha. Eu falei, caramba, ela faz o que da vida? E aí eu tive um grande aprendizado com a minha mãe, que se você quer saber alguma coisa, vá direto na fonte, né? E eu cheguei nela, falei, Lucinha, você faz o que da vida? Ela, eu faço sobrancelha. Eu, sobrancelha? Tá, você cobra quanto na sobrancelha? Ela, R$10. Eu falei, R$10? Não vai ser, né? Não, mas você atende quantas clientes por dia? Ela, Bia, eu atendo 50. Aí eu, parei. R$500 no há dia 10 ali. anos atrás, por dia. É muita grana. É muita gente. E não era aquele atendimento meia... Era 10 minutos ela fazia a sobrancelha, passava uma gilete, passava um negócio... Era 10 minutos ela atendia próxima. E eu olhei pra ela e falei assim, faz a minha? Ela, faço. Ela fez a minha sobrancelha em 10 minutos. Aí eu, caramba, me ensina a fazer? Ela ensina. Aí ali, ela me deu a minha primeira pinça, meu pote de rena, o meu primeiro palito, tesourinha. E eu comecei a fazer. E sabe, veio o maior estalar na minha mente, né? Ali a gente não sabia nem o que era o insight, né? Mas eu tive o insight naquele momento. Eu aprendi que quando a gente gourmetiza alguma coisa, a gente cobra mais caro. Um picolé que tá sendo vendido ali na praia, do carinha que tá ali, o picolé é R$2, R$3. Mas o picolé gourmet ali, todo ensacadinho, que tem um brand, que tem uma marca, ele custa 15, né? Um Nestlé. Então, eu aprendi a gourmetizar. O que eu vou fazer com a minha sobrancelha? Poxa, eu vou gourmetizar. Mas como assim, Bia? Se ela faz em 10 minutos, e ela só faz o básico, peraí, eu vou fazer em 30, aí eu vou esfoliar, aí eu vou fazer uma massagem no rosto, eu vou colocar uma touca nessa cliente, vou tirar umas fotos, vou servir um bolinho, vou fazer um negócio diferente que ela não faz. E o maior diferencial que eu tenho hoje para as minhas clientes é tempo. Muitas profissionais não dão tempo para cliente. Chega, faz o procedimento, põe o dinheiro no bolso e vai embora. Hoje eu ofereço tempo para minha cliente. Tempo para sentar comigo, para conversar, para debater. E às vezes é só isso que o cliente quer, conversar. É saber o que é que tá acontecendo. A minha vida hoje tá assim, aconteceu isso, o gato fez isso, o cachorro mordeu, o menino chorou. Exato. Então assim, às vezes ele só quer contar um pouco da vida dele para uma pessoa escutar. E eu te falo mais, tem muitas clientes que a única coisa que ela quer é ela chegar no seu espaço e ela ser recebida com um abraço. É nossa lei, né? É nossa lei lá no estúdio, é receber a cliente com um abraço. Um abraço. E a segunda lei, que todas as clientes já sabem, é acompanhar a cliente até o elevador. Somos nós que saímos da nossa sala, chamamos o elevador para a cliente desce. A gente tem isso com a gente porque é como se eu estendesse um pouquinho fora do estúdio com aquela cliente. Não, e aí volta mais uma vez para a experiência. Sim. Olha, eu nunca fui para clínica nenhuma que alguém me acompanhou até o elevador. Exato. No máximo ali, recepção, tchau. Tchau, fecha a porta, vai embora. Crédito ou débito? É isso. Exato. Então, assim, isso é muito bacana da parte de vocês, causar essa experiência. Sim. E o cliente sempre vai voltar. Sempre vai voltar. Quando você pega ele pela experiência, ele quer sempre reviver aquilo. E o pós, né? A gente tem o pós-vendas, que terminou o procedimento no outro dia ou 2 dias depois. E aí, como que foi? Como que tá a experiência? Manda foto, deixa eu saber como que tá. Então, assim, esse é um ponto muito importante. Pós-venda é um relacionamento que a gente cria com a cliente, né? No pós-atendimento. Não, com certeza. E é outro ponto importante também que a maioria das empresas não trabalham, é o pós-venda. Exato. É porque esse cliente ali no passar do tempo, ele tem mais chance. Você custa menos de você trazer ele para um novo serviço do que trazer um novo cliente. Exatamente. Então, esse já está mais propício, porque conhece o seu trabalho, conhece como que você faz. Então, se você gasta mais tempo, não é nem gastar, é investir mais tempo nesse cliente, você consegue trazer ele e aproveitar com que ele faça outros serviços. Exatamente. É sobre isso que eu ensino muito também, né? A cliente que ela vem, ela faz a sobrancelha com você, ela faz os cílios, uma limpeza de pele, um BB glow, uma micropigmentação nas sobrancelhas, nos olhos, nos lábios. Então, eu tenho clientes que estão na clínica todos os meses, né? A maioria das nossas clientes hoje são clientes que às vezes estão comigo. Eu já tenho 6 anos de João Pessoa, comecei a atender há 5 anos, então estão comigo nesses 5 anos. E já virou um relacionamento, a gente já sabe o que se passa em casa, com o cachorro, com o marido, com o filho, viajou, o que aconteceu. Então, isso é muito
gostoso. São as pessoas que a gente tem no nosso meio, né? E eu falo muito sobre isso, porque as minhas clientes se tornaram minhas amigas. E às vezes muitos amigos que a gente tem não se tornam clientes, né? Então esse vínculo que eu consegui construir com as minhas clientes, pra mim é muito especial. É algo que a gente leva além de uma cliente, Bia, vamos pro cinema hoje? Bia, eu vou fazer compras, vamos comigo pro shopping? Legal. Júlia, que hoje é minha segunda cabeça pensante, é meu braço direito. Sem ela, a clínica ali também não existe. Então, ela começou sendo minha cliente. Então, isso foi uma extensão da conexão do meu trabalho pro meu pessoal, né? Então, isso pra mim vale mais que ouro. Legal, bacana. Bia, aí me conta, porque assim, o digital, ele era um mundo assim, pouco explorado, né? Sim. Até então a pandemia estourar e aí todo mundo ter que entrar de uma única vez sem saber nada e muita gente especulando muita coisa, muita gente vendendo muito curso sem saber nada. Como que foi essa tua transição do off para o on? Do off pro on, eu tava em casa. E aí, eu tenho meu mentor, que é o Alan Spadoni, né? Ele é um dos maiores players hoje do mercado dentro da área da micropigmentação de sobrancelhas, referência nacional, mundial e top 3 mundo, né? Então, ele já tava muito... Só isso, top 3 top mundo. 3 mundo. Só isso. Então, hoje eu sou honrada de falar que faço parte da S Academy, né? Faço parte da academia do Alan. Então, eu já via ele se movimentando na internet. Ele fazia live 5 horas da manhã, ele movimentava e eu tava ali falando, caramba, eu sempre tive algo na minha mente que não é ouvir o que ele está falando, mas observar como ele está fazendo. E eu falei, o que ele tá fazendo? Ele tá se posicionando. E no meio da pandemia, poxa, eu vim de uma cidade, cheguei numa cidade que eu não conhecia ninguém me conhecia, quem era a Bia? E eu falei, eu preciso aparecer, eu preciso mostrar quem eu sou, eu preciso que as pessoas saibam de mim, porque nem sempre vende mais o melhor. Exato. Vende mais o mais conhecido. Então eu falei, eu preciso ser conhecida na cidade. E aí não tinha outra fora a rede social. Eu falei, cara, eu preciso aprender a gravar um stories. Aí, claro que os primeiros stories que eu gravava era cheio de filtro, era cheio de coisinha piscando, cílios, boca, pra ver se ficava melhor. Porque a gente, querendo ou não, a gente tem uma trava com a autoestima, a gente tem uma trava com medo, certeza. a gente tem uma trava com a opinião dos outros. Só que naquele momento da pandemia, que eu tava atendendo em casa, ninguém me conhecia, eu falei, cara, eu preciso romper isso e as pessoas precisam me conhecer. Por quê? Quem tem vergonha não tem dinheiro no bolso. Ou você tem vergonha e não tem dinheiro no bolso, ou você, cara, tem que botar a cara e falar, vou fazer e vender. E aí eu aprendi que a rede social era a mesma coisa de um microfone. Se eu estivesse falando aqui baixinho sozinha, ninguém ia me ouvir. E quando eu comecei a pegar o celular, eu tive um discurso aumentado, né, para mais pessoas me ouvindo. Então eu falei, preciso das redes sociais, né? E aí foi onde eu comecei a gravar stories sem estratégia nenhuma, mas eu comecei. Não, eu acho que a pior dificuldade é realmente o início. Exato. Porque você não sabe o que falar e como falar. Exatamente. Porque você acha que tudo que você vai falar, alguém já falou e você tá falando mais do mesmo. Mas não é bem assim. O que você fala pode ajudar outra pessoa que tá passando por aquela mesma situação. Exatamente. No primeiro degrau, você tem que olhar pro segundo. E você tem que olhar pro terceiro. E aí, o que é legal? Hoje eu tô no 5. Beleza, eu não vou olhar pro 10º, eu vou olhar pro 6º. E quem tá no 4º, quem tá no 2º, eu sei instruir pra subir mais um. Então, às vezes, o pouco de conhecimento que você tem é suficiente pra quem não sabe nada. Exatamente. Então, isso é muito bom, isso é muito bacana. E aí, realmente, isso é muito importante, porque o pouquinho que você tem, compartilha ali, consegue fazer a diferença na vida do outro. Exatamente. Ô, Bia, Sim. e falando assim, você tem vários cursos, né, tal, mentorias. Fala um pouquinho de um desses cursos que você tem e qual a função dele, o propósito dele, como que funciona. Olha, em cursos, nós temos vários treinamentos na clínica. Treinamentos presenciais e online, né? Então, nós temos treinamentos na clínica de design de sobrancelhas, para quem quer começar a dar o primeiro passo dentro da profissão, micropigmentação, masterclass, que é a especialização para micropigmentação. Então, hoje já tenho alunas formadas que são referências na Paraíba, no Brasil. Então, isso é muito bom, muito gratificante para a gente ver que os passarinhos da gente tá voando também pelo Brasil. Isso é muito gostoso. Então, além dos cursos presenciais, nós temos os digitais, né? Treinamentos digitais na área das sobrancelhas, nós temos também de design de sobrancelhas, micropigmentação, remoção, despigmentação. Só que aí, o que aconteceu comigo?
acabei me desenrolando dentro das redes sociais, acabei falando mais, gravando mais, postando mais. E aí pessoas de outros nichos começaram a... Bia, como é que você fala? Como que você grava? Quais são os melhores horários de postagem? O que que eu uso de paleta de cores? Porque vi eu me posicionando e tudo mais. E pessoas de odonto, médicos, outros nichos completamente diferentes, inclusive clientes minhas me perguntavam isso. E eu falei assim, caramba, por que não criar um curso sobre comunicação, sobre posicionamento nas redes sociais? Percebeu ali uma demanda. Olha Uma como demanda. Empreendedor é. Percebeu ali uma demanda do mercado. Vou entrar aqui, porque ali sai coisa. Exatamente. E saiu, né? E foi isso que nós fizemos. Nós estamos estruturando agora, nossa projeção já é agora para junho, né? Foi algo que nasceu no coração de Deus e a hora que ele desceu aqui do vertical para mim, eu falei assim, caramba, eu preciso colocar isso em execução, porque eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas, né? Hoje a Júlia também tá dentro do projeto comigo e vários outros profissionais também, não somos só nós duas sozinhas, então nós estamos oferecendo um suporte muito grande de conhecimento e assim, é tudo que eu passei, todas as dificuldades que eu passei. É aquele negócio, tem gente que tá no primeiro degrau, não sabe gravar um stories, não sabe qual a importância de colocar uma cor aqui no cenário, que tipo de sensação e vai passar isso pro meu cliente. Como que eu faço uma gestão de uma rede social, tráfego pago, tráfego orgânico, como que eu gravo stories, né? Como que eu começo a falar, qual o melhor ângulo, melhor edição, melhor celular. Então, dentro do nosso treinamento, que vai ser lançado agora em junho, na primeira semana de junho, a gente vai estar ali como se eu fosse a mamãe passarinho, mastigando toda a comidinha e colocando ali na boquinha dos passarinhos. A minha ideia é essa, de poder facilitar a vida de quem tá começando agora. E tem gente que pensa, eu tô começando agora, o mercado tá saturado, tá muito difícil. Não, não tá. Na verdade, nós ainda somos a vaca roxa no Oceano Azul, né? Então só tem a gente, né? O mercado é muito grande, muito extenso. Exato. E assim, e muita gente acha que por já existir outras pessoas do mesmo nicho, que aquilo tá saturado, que acabou, que aquela pessoa vai dominar o mercado, e não é bem Exato. assim, né? Não existe mercado saturado. Não existe isso. E quando eu trabalhava com turismo, né, a galera, já tá saturado, já tem outro ali, já tem outro ali. Gente, o mercado de construção, ele não parou. Foi um dos mercados que mais cresceram na pandemia. E inclusive o da estética também. Mas o digital, meu amigo, o digital cresce todos os dias. E é engraçado que às vezes eu pego um grande player, alguém muito conhecido hoje no digital, e eu comento, já ouviu falar de fulano de tal? Aí, não. Aí fica assim, como que você nunca ouviu falar da pessoa? Só que aí a gente entende que não é aquilo que a pessoa consome na internet. Às vezes não tá consumindo empreendedorismo, não tá consumindo digital. E quando aquela pessoa não consome o digital, a referência do digital para ela vai ser você. Exato. Então, assim, é onde a gente vê que o mar ainda tá muito azul, ainda tem poucos surfistas para pegar aquela primeira onda, né? Não, exato. Esse dia eu tava aqui no Instagram de boa e aparece um curso para cuidar de planta. Meu Deus, como que isso chegou a mim, um curso para cuidar de planta? Sim. Então, assim, as pessoas vendem cursos para cuidar de planta. Não, eu te falo mais. Aqui eu tenho uma colega de Recife que ela vende cursos de maternidade. Tipo, o que a mamãe leva pra maternidade quando o bebê vai nascer? A mala. Então ela ensina a comprar os kits, pra quê, que tipo de tecido, tudo. Ela monta o kit enxoval. Ela já faturou múltiplos 6 em 7, né? Pra quem não sabe o que são 6 em 7, são mais de 6 dígitos em uma semana. E ela é daqui de Recife, ela fatura muito e a comunicação dela é direto pra mães. Então, pra tudo tem uma estratégia, mas dá pra vender tudo, tudo é vendável, né? Não tem como. Exato. E aí, aproveitando o gancho, né? Sim. Você falou que tem um projeto novo saindo aí do forno, Sim. né? Dá para explicar um pouco mais sobre ele? Vamos lá. O nosso treinamento, ele vai ser um treinamento do bebê recém-nascido até o senhorzinho de 80 anos de idade, né? Eu gosto de brincar com isso porque é para ser um treinamento completo, né? É para quem nunca pegou no celular e gravou um stories, para quem tem medo, para quem tem vergonha, para quem não sabe como falar, para quem não sabe nem que luz utilizar. Então, nós vamos falar também sobre comunicação. Quem não sabe falar, até eu tenho uma fono, né, que ela vai estar dando ali noções de fono dentro do nosso treinamento. Então, terão outros profissionais também para agregar. Um treinamento completo, um nutricionista lá dentro também, uma psicóloga lá dentro. Eu tenho uma pessoa que é especialista em vendas também. Júlia, que é a nossa especialista em vendas pelo WhatsApp, também vai estar lá falando sobre vendas de alto impacto com o cliente. Nós temos excelente conversão no nosso tráfego pago com clientes que chegam, leads
que chegam pelo nosso funil dentro da clínica. Então, isso vai ser ensinado dentro do nosso treinamento também. Então, é do zero ao saber vender, né? Não só até a primeira venda, mas saber depois dessa venda como criar uma marca, como gerar autoridade, como se posicionar, como falar, como vender, como convencer o cliente que você é a melhor opção. Porque tem gente que fala assim, o não a gente já tem. Não é o não eu já tenho, vou atrás do sim na internet. Não pode ser assim. Tem que ser eu sou o sim que as pessoas estão procurando, né? Então eu falo muito... O posicionamento é diferente. O posicionamento é diferente. Então é a gente que corre atrás do cliente. É a gente que mostra para o cliente que a gente é a melhor opção. A venda é consequência. Então, para saber se posicionar, a pessoa precisa entender, girar essa chave, né? De que a venda é uma consequência de um posicionamento, de uma comunicação bem feita, de saber falar, de saber gravar. Então, dentro do nosso treinamento, nós vamos entregar tudo isso para que as pessoas realmente aprendam, né? É igual aquele papo de colégio. Quando você decora, você esquece. Mas quando você aprende, você anda de bicicleta até a idade adulta. Então, esse é o nosso propósito, ensinar a andar de bicicleta realmente dentro do digital. Perfeito. E quando você percebeu que o digital realmente era um caminho que dava para seguir, que dava para faturar, que dava para ensinar, como que essa virada de chave, quando foi? Quando foi durante isso? a pandemia ainda ou foi mais pra frente? Foi um pouco depois da pandemia. Na verdade, eu falei assim, caramba, dá pra ganhar dinheiro com digital? Dá. Quando eu vi um anúncio do Érico Rocha falando de 6 em 7. Eu sei que eu ficava ali assistindo os cases dele, 6 em 7, 6 em 7. Eu falei, não é possível que a galera tá ganhando dinheiro com planta. Eu me perguntava a mesma coisa. Não, isso daqui é pegadinha, o cara tá vendendo curso pra... Exatamente. Mas assim, é verdade. Cara. É verdade. E não só do digital em vender curso, mas do digital em se posicionar, né? Para gerar mais serviços, para vender mais produtos físicos também. Então, assim, eu sou dentista. Eu não vendo cursos para dentistas dentro da internet. Mas, poxa, eu faço lentes de contato. Eu faço botox, preenchimento labial, ou até cirurgias, né? Implantes. Então, se o dentista ele se posiciona como tal, ele consegue vender mais. E tudo isso vem do digital, né? Com certeza. Então, assim, o digital, ele realmente abre portas que você nem imagina. Como você falou, faturar 100 mil em 7 dias, assim, não dá, no modo convencional, convenhamos, é muito difícil você conseguir um faturamento nesse nível. Então, assim, Bia, dentro desse faturamento, você disse que tem a empresa no metro quadrado mais caro de João Pessoa. Isso. Quando que foi essa transição? Quando você achou que realmente era o momento de procurar esse local? Eu vou te falar uma coisa, eu nunca pensei que fosse o momento. Na verdade, foi Deus que me empurrou penhasco abaixo e falou assim, né? Vai, minha filha. Eu fui, inclusive, almoçar na casa da Júlia num domingo, né? A mãe dela foi uma das minhas grandes incentivadoras. Ela falou assim, Bia, você tem que sair do seu quarto, né? Sai do apartamento. Eu falei que realmente eu já tava sentindo que eu devia crescer, já tava atendendo muito, tinha clientes fixas, construir no pouco, né? E aí, pra poder crescer, e aí nós passamos em frente uma sala, um prédio comercial, né? Ela, você tem que montar seu espaço aqui no altiplano, porque é um local muito bem visto, muito bem quisto, boas pessoas com dinheiro, né, pra pagar pelo seu procedimento. Eu falei assim, cara, não dá, é muito caro, eu não sei nem se eu tenho condição de pagar um aluguel aqui. E aí ela, tem uma placa de aluguel ali, vamos ver o valor? Eu falei, bora. Aí a gente passou ali, parou, sentou, parou o carro, né? Tava eu, minha mãe, a Júlia, a Elisa, o João, a mãe dela, a Rita. Aí a gente parou o carro ali, eu falei, olha, eu vou na recepção pra ver o valor, né? Aí eu cheguei na recepção, tava a Sandra, que até hoje tá lá no condomínio. Falei assim, moça, tudo bem? Ela, tudo bem, boa tarde, pleno domingo. Eu falei, olha, qual o valor dessas salas aqui pra alugar? Ela falou assim, minha amiga, tá tudo alugada, tem placa de alugar, mas tá tudo alugada. Eu, então tá bom, obrigada, né? Mentalidade de escassez. Eu falei, vambora, vamos sair daqui logo, né? E aí ela falou, mas aqui em cima tem sala pra alugar. E tem a chave de uma sala aqui. Aí eu tenho a chave de uma sala, ela tem. Aí eu virei pro carro assim, tava todo mundo no carro, falei, a chave de uma tá ali, se for da vontade de Deus é minha, se não for, a gente vira as costas. E peguei essa chave e fui. Só que como eu te falei, eu tenho o hábito de falar assim, e aí Deus, tu tá no jogo comigo ou não? Porque se ele não tiver, eu nem entro, eu sei que eu vou perder. E aí eu peguei essa chave, fui pra sala, coloquei a chave na maçaneta, antes de virar a maçaneta eu falei assim, e aí Deus, se for essa sala, que eu saiba, se não for, que eu não goste de nada, porque quando as coisas começam a dar errado, eu sei que Deus já não tá na jogada, eu já pulo fora. Já pulo fora. Quando eu virei, eu já comecei a chorar. Falei, caraca, Deus, aqui vai ser meu frigobar, mesa, balcão. Já começou a imaginar TV, tudo ali. Tudo. A sala era um vão branco. E ali eu já ajoelhei no chão. Quando eu cheguei, são 3 divisas, né? Quando eu cheguei lá na frente, que eu olhei pro lado direito, eu vi o mar. Pro lado esquerdo, e eu vi o pôr do sol, eu ajoelhei no chão ali, eu já comecei a agradecer a Deus. E a minha mãe olhou pra mim e falou assim, você tá doida?
O que tá acontecendo? Aí eu falei, é essa sala, minha mãe, você nem sabe quanto custa. Aí eu, mas Só só é. essa. No outro dia, liguei pro dono da sala, falei, eu quero conversar com você lá dentro da sala. E eu cheguei de chinelo, bermuda, regatinha, bem nada, né? Aí eu olhei pra ele e falei assim, eu tenho uma pergunta pra te fazer. Ele, sim, eu preciso fazer um encanamento daqui até aqui, porque aqui eu vou ter uma pia, né? Eu já tava assim, aqui eu vou ter uma pia, né? Posso? Ele pode. Eu falei, então a sala é minha. Aí a minha mãe olhou pra mim e ela falou assim, você só tem o dinheiro do mês do aluguel, filha. Aí eu falei, não importa, mãe. E ali eu aluguei aquela sala. Aluguei aquela sala debaixo de um propósito de Deus, né? Na verdade, eu tinha recebido uma palavra de que Deus falou pra mim, minha filha, daqui 50 dias você vai abrir seu espaço. E eu falei, que 50 dias, né? Falei pra minha mãe, falei, ó, mãe, Deus falou pra mim que daqui 50 dias eu vou abrir meu espaço. Aí minha mãe, com que dinheiro? Eu falei, não sei. Ela, onde? Eu falei, não sei. E aí aconteceu toda essa história, que eu fui almoçar na casa dela. Primeiro dia que eu abri a sala, eu comecei com um curso, inclusive. Quando eu fechei o estúdio, que eu cheguei em casa, eu olhei pra minha mãe e eu falei assim, mãe, ela que eu, puta merda, 50 dias. E foi exatamente debaixo da palavra. Então, por isso que eu falo, se Deus ele tá no barco com você, não importa o tamanho da tempestade, mas se ele não tá no barco, pula. Pula, sai fora desse barco. Se ele não tiver no jogo, não entra na quadra. Perfeito. Então, assim, eu percebo que você tem uma proximidade muito grande com Deus, Sim. né? Você tem alguma religião, acredita em alguma coisa? Como que é essa relação com Deus? Sim. A minha relação com Deus é muito íntima de conversar como meu amigo, né? Eu falo muito que tem gente que fala assim, ó, Deus soberano, majestoso. Eu falo, e aí, cara? Qual é a tua? Me ajuda nisso? Bora nessa. Eu sou cristã, né? Eu sou protestante, mas eu falo que religião, ela não é só por isso. Eu falo que religião afasta as pessoas, né? Querendo ou não, afasta as pessoas. Sim. Mas a espiritualidade, ela une as pessoas. Então, eu sou muito espirituosa, né? Eu creio muito em Deus, no agir dele. E tudo isso é questão de intimidade, né? A intimidade que a gente tem com Deus, de chegar realmente conversar e não ser algo tão distante de mim, né? Eu acredito que quando a gente traz essa espiritualidade pra perto, as coisas fluem. Não, com certeza. Sim. Inclusive, traz pessoas que estão Sim. com o mesmo propósito, Exatamente. com a mesma energia, como a própria Júlia ali, né? Exatamente. Então, assim, Bia, lá no teu estúdio, Sim. você tem quantos colaboradores, quantas famílias lá dependem da empresa? Hoje nós somos 3 pessoas trabalhando no espaço físico, né? E aí nós temos gestor de tráfego, quem tá ali por trás no nosso back, né? Filmando e tudo mais. Mas hoje lá nós somos 3. Sou eu que faço todos os procedimentos de micropigmentação, eu tenho a esteticista que é responsável por todos os procedimentos estéticos corporais e faciais, e a Júlia, que é todo o nosso corpo que funciona, né? A Júlia tem que estar ali no meio, sempre né? tá ali no meio. Ela é todo o nosso suporte, é a pessoa que entra em contato com a cliente, ela é o coração da clínica, né? Ela que entra ali em contato com a cliente, faz as vendas, ela vende, ela se comunica, todo o contato direto das clientes, nem é comigo, nem com a Laína, que é a nossa esteticista, é todo com a Júlia, né? Então isso é muito bom, nós temos nosso trio, né? As meninas super poderosas, né? O ecossistema funciona, flui bem, né? Exatamente. E a nossa ideia agora é de expansão, né? De crescimento. A gente sempre tem que pensar no próximo passo, né? Bacana. Aí vai alugar a sala do lado agora, né? Aí a nossa ideia é, a gente expande crescendo pro lado ou crescendo pra cima, né? Essa é a nossa ideia. O crescer pra cima é o digital, né? Crescer pro ar, né? A gente hoje dentro do digital, a gente vende ar. A gente vende comunicação, a gente vende a nossa voz, né? Então, quando eu falo isso, é realmente de ir para o digital. A gente consegue alcançar mais pessoas no digital do que no físico. Então, o nosso impacto hoje dentro da empresa é alcançar mais pessoas. E aí, falando um pouco de comunicação, né? Você Sim. se comunica muito bem. Tem, assim, uma oratória magnífica. Assim, de onde veio? Como que surgiu essa oratória? Muita conversa, muito curso. Quem que realmente pegou, vem cá, Bia, vai ser assim? Começou com meu pai. Teu Engraçado. Na verdade, eu era muito boa em matemática na escola. Sempre fui boa em matemática. Eu era CDF em alguns anos, sentava lá na frente, né? Então, eu era muito boa em matemática. E meu pai, ele tinha uma padaria. E aí, meu pai precisava de uma pessoa de confiança no caixa. E eu era a pessoa do caixa. Então eu, oi, bom dia, sua conta deu tanto, pagando, bom dia, sua conta deu tanto, passa isso, passa o troco, fulano, tem que fazer pedido. Então
eu tive que me comunicar com as pessoas. E a maior comunicação que a gente tem hoje é com o público que tá ali, que tá na nossa convivência. Então, eu comecei a me comunicar desde cedo, fui obrigada a me comunicar, a vender, tá na padaria, vendendo as coisas. Então, ali começou, né? Veio do berço mesmo. Não, e assim, e comunicação e vendas tá realmente tudo ali muito interligado, Sim. né? A linha é muito tênue. Exato. Então você tem que saber um pouco dos dois. Porque quando você comunica, se você for vender alguma coisa, tem que saber vender. Exato. E quando você vai vender, tem que saber se comunicar. Exato. Então, assim, os dois estão realmente interligados. E aí, dentro disso, né, você tá... Eu já vi vários vídeos seus em alguns podcasts e tal. Então, assim, o que é que tá incentivando você a estar nesses podcasts, falando um pouco da sua trajetória? Qual o propósito? O propósito disso tudo é atingir mais pessoas. Quanto mais pessoas eu conseguir atingir, mais eu vendo, com mais pessoas eu me comunico e mais eu entrego a minha mensagem. A mensagem do meu curso, a minha mensagem de vida, a inspiração que eu tenho, né? Meu maior incentivador nos podcasts hoje é meu namorado, né? Que tá ali, ele já falou assim, você vai, você vai, você vai. Eu tô esperando um convite pra ir no dele No ainda, dele. entendeu? Que ainda não chegou. Pois é, eu vi em vários outros, como assim, Gabriel? E no dele ainda não chegou. Fazer igual a minha filha, Gabriel. Até hoje, gente, tô esperando o convite ainda, mas vai chegar, né? Então, mas a nossa ideia como mensageiros é entregar a mensagem para mais pessoas. Então, a gente tem que estar disposto a isso, né? Não é só sobre vendas, não é só sobre dinheiro, mas qual a mensagem que eu entrego hoje para as pessoas? É uma mensagem de transformação, seja através do meu exemplo de vida, da onde eu vim, como eu comecei, como eu conquistei as minhas coisas, ou através da profissão, para pessoas que não têm uma profissão, não sabem o que fazer, às vezes tá infeliz naquela profissão, ouvindo o chefe, ouvindo, ai, merda do chefe, cobrança, não tá feliz. Então, assim, hoje a minha mensagem é a transformação de vida para viver bem, viver com a família, ter qualidade de vida. Então, isso conta muito, sabe? Um dia, uma aluna, ela virou para mim e falou assim, poxa, Bia, mas foi tão rápido, né? Você saiu do seu apartamento e tá no metro quadrado mais caro do estado, foi tão rápido. E aí eu lembro que a Júlia tava sentada assim, a Júlia já falou, a Bia vai soltar uma nessa menina. E aí eu olhei assim, eu falei, foi muito rápido, mas eu tive um cara que me ajudou, sabe? Desde do início. Ele me ajudou do início, da escolha do estúdio, a escolha dos materiais, a escolha dos móveis, o desenho da planta, o dinheiro das coisas, tudo ele me ajudou. E eu falando isso pra essa aluna, né? E eu falei, esse cara, ele me ajudou e ele me ajuda desde o ventre, do sopro de vida do ventre da minha mãe. E ali na hora ela, uou! E aí eu notei que ela estava afastada de Deus. E eu falei, cara, quando você se conecta com isso, você não precisa de muita coisa, você precisa de Deus te guiando. Não, só isso. Com certeza. Eu tinha uma outra empresa Sim. e lá a gente tinha uma sociedade. Sim. Era eu e minha sócia. Então, assim, chegou um momento que era muita briga, muita discussão, muito... E eu, meu Deus quer passar alguma mensagem aqui que eu não tô conseguindo captar. E só briga. Eu, não. Parei um dia, orei. Sim. E aí eu percebi o que era. Fabrício, aqui já deu seu tempo. Tá na hora de você voar sozinho. Exato. Então, assim, agradeci, aprendi muito com essa minha sócia. Mas hoje, realmente, eu percebi que ali tinha dado minha hora e que eu precisava se desvincular para crescer ainda mais. Então, assim, deu... E era um lugar que eu gostava de ficar, que eu gostava de trabalhar, gostava de fazer. Então, assim, às vezes a gente não entende o propósito, mas depois que você se desvincula, que como o seu coração se aquieta, você compreende o que é realmente que ele quer passar. Exatamente. Então, assim, eu realmente percebi isso na prática, na pele, que como é a vontade de Deus. Inclusive, o podcast também é isso. Eu quero passar essa mensagem, né? Trazer pessoas para passar a mensagem para ajudar outras pessoas. Esse é o propósito do podcast. Então, dentro desse contexto todo, Bia, eu queria que você falasse, assim, um livro que você leu, que tirou uma mensagem. Sim, um livro que eu li e que passa uma mensagem linda para várias pessoas, a Bíblia. A Bíblia. Não tem outro livro para falar. Eu tenho na minha estante mais de 30, 40 livros que eu já li. Mas a Bíblia é incrível. É o livro que eu mais leio e é o livro que eu posso ler. Não é... Se eu for pegar os ensinamentos, os mandamentos, os desenhos, as parábolas e tudo... Beleza. Mas o maior ensinamento é fazer como Jesus fez.
né? Que veio, que ajudou, que transformou pessoas. Então, o nosso intuito e o que eu venho aprendendo é como agir como ele agiu, como fazer o que ele fez, né? E quanto mais a gente se parece com ele, né? Afinal de contas, ele é nosso irmão, né? E quanto mais a gente se parece com ele, mais a gente conhece a nós mesmos também. Né, e ajudar outras pessoas, eu falo que essa é a maior mensagem que a gente pode deixar, é servir para ser visto também, ser lembrado, né, pelo que a gente está fazendo também. Afinal de contas, a gente está aqui para construir uma história e deixar essa história para o mundo. Perfeito. Bia, se fosse deixar uma mensagem de ativação, que ativação é diferente de motivação. Porque Sim. motivação dá o pico ali, depois volta e acabou. Sim. Assim, uma mensagem que você passaria com todos esses anos de aprendizado no digital, no off, nessas dificuldades, qual que seria para uma pessoa que chegou até agora o episódio e tá esperando só isso? Certo, uma mensagem de ativação. Você tá vivendo o seu propósito? É isso mesmo que você quer pra sua vida? Sabe por quê? Porque vai chegar lá nos 70, 80 anos, com fé em Deus, a gente vai chegar lá e quando a gente olhar pra trás, a gente vai se perguntar: caramba, eu vivi a vida que eu queria realmente ter vivido? E a gente vai se arrepender mais das coisas que a gente não fez do que das coisas que a gente fez. Então, se for pra fazer alguma coisa, faz com propósito, faz com intencionalidade, faz porque você realmente quer viver isso. Essa é a mensagem. Legal, bacana. E assim, e todos que passam por aqui, a gente sempre entrega um mimozinho, que é de agradecimento por estar aqui compartilhando um pouco da sua trajetória e ajudando outras pessoas. Sim. Então assim, nosso mimozinho aqui é a nossa plaquinha, junto Show! com nossa bolsinha do Trade Ai, muito obrigada. Muito obrigada. Posso abrir, né? Pode, deve. Então, bora lá. Ai, Deus. Ai, que linda! Show! Amei! Ó, adorei. Já tenho onde colocar, viu? Já vai estar lá em cima na prateleira, bem linda. Show, muito obrigada, porque isso aqui é um reconhecimento, né? Isso é muito bom. Fico muito feliz, muito obrigada. E um momento desse merece um brinde, né? Com certeza. Um brinde com nossa melhor água. A gente fala tanto, né? Com certeza. Show. Muito obrigada. Sucesso no seu lançamento. E... Sim. Sucesso no seu lançamento. Muito obrigada. Sim. Que é só o início. Show, muito obrigada. O lançamento vai acontecer em junho, agora, na primeira semana. A gente vai começar com todo o nosso conteúdo pré-lançamento, explicando tudo como vai funcionar, toda a etapa de vendas. E eu não quero nem que as pessoas foquem muito nisso, né? Como vai ser, como vai funcionar. Eu quero que elas foquem na transformação que elas vão ter em participar do treinamento. Eu não chamo de curso, porque não é um curso de vender curso, é um treinamento de capacitação profissional. É um treinamento onde você vai entrar cru e você vai sair de lá experiente. O nosso intuito é esse, não é só comprou o curso, tchau, beijo, vai embora. É um acompanhamento, né? As pessoas hoje elas querem fazer parte de algo e o nosso intuito é abraçar essas pessoas, transformar essa comunidade em uma família e realmente estar ali trabalhando com um movimento diferenciado para que esses profissionais cresçam. Então o nosso treinamento vai ser incrível, sem sombra de dúvidas. A gente vai estar soltando todas as informações aí já próximo à nossa data. Perfeito, perfeito, Bia. Então, assim, eu quero agradecer a você que acompanhou até agora. Então, inscreva-se, curta, compartilha, manda para aquele seu amigo que está precisando dessa mensagem. Manda lá, vai ajudá-lo. É isso, obrigado, até a próxima e ficamos por aqui. Tchau, tchau.